Antes dos satélites, o mundo já era desenhado. Já parou para olhar um mapa antigo e ver um mundo que parece o nosso, mas nem tanto? Agora, e se eu dissesse que vários lugares naqueles mapas simplesmente nunca existiram? Que ilhas inteiras eram, na verdade, pura imaginação? Pois é, e essa história começa num lugar bem inesperado. Em 1510, um livro de ficção, um romance de cavalaria espanhol, descreveu uma ilha fantástica chamada Califórnia. Era um lugar lendário governado por mulheres guerreiras, onde o ouro era tão comum que usavam até para domar animais. Pura fantasia, certo? Bem, acontece que essa ilha, saída direto de um livro de ficção, começou a crescer em mapas de verdade. E não foi por pouco tempo não, ela ficou lá por 200 anos. É isso mesmo, 200 anos. Uma ideia de um livro virou uma realidade geográfica. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que uma coisa dessas acontece? Porque os cartógrafos mais importantes, os mais respeitados da sua época, estavam desenhando lugares que simplesmente não existiam. Para a gente começar a entender essa história, a primeira coisa é saber que a Califórnia não estava sozinha. Longe disso. Havia, na verdade, todo um arquipélago de lugares imaginários espalhados pelos mapas do mundo. Além da Califórnia, tinha a ilha de São Brandão, que era tipo um paraíso flutuante procurado por monges. Tinha a misteriosa Ilha Brasil, que diziam aparecer e desaparecer no meio da névoa. Thule, o lugar mais ao norte que se podia imaginar. E a Frislândia. Enfim, os mapas antigos estavam cheios delas. Mas para sacar o porquê dessas ilhas estarem ali, a gente precisa navegar um pouco pelo que podemos chamar de mar da imaginação. Ou seja, entender como as pessoas daquela época enxergavam o oceano. Essa citação antiga resume bem a ideia. Para eles, o oceano não era um lugar para relaxar. Esquece cruzeiro de férias. Era um abismo assustador, um lugar de caos, de perdição, onde só com uma ajudinha divina para não dar tudo errado. E aí que tá a grande dualidade da coisa. O oceano era, ao mesmo tempo, esse reino do medo, cheio de monstros e castigos divinos, mas ele também era um reino de maravilhas. Era lá que a imaginação colocava as terras perdidas, os paraísos, a fonte da juventude, as ilhas dos bem-aventurados, tudo de incrível que não cabia no mundo conhecido. Então, o ponto crucial é este. O oceano era a fronteira final do mundo conhecido, o que os gregos chamavam de ecúmeno. E do outro lado dessa fronteira, para lá do que se conhecia, bom, literalmente qualquer coisa podia ser verdade. E isso nos leva direto para a mesa de trabalho do cartógrafo. Como é que esses caras lidavam com um mundo que era ao mesmo tempo real e mágico? Eles viviam um dilema constante. Pensa no quebra-cabeça. De um lado, você tem a tradição, o conhecimento que vinha dos livros antigos, dos mitos, da Bíblia. Do outro, você tem a experiência, as informações novinhas em folha, mas muitas vezes incompletas e confusas, que chegavam com os navegadores. O que fazer? Em quem acreditar? E essa tensão, olha, não se resolveu da noite para o dia. Em 1459, o mapa do Fra Mauro já era uma mistura dos dois. Mais de um século depois, em 1570, o que é considerado o primeiro atlas moderno ainda tinha a Ilha Fantasma. E a Ilha da Califórnia voltou a aparecer no mapa em 1622, décadas depois de já terem provado que era uma península. E o mais fascinante é que os próprios cartógrafos sabiam desse conflito. O monge Fra Mauro, por exemplo, escreveu no mapa dele que se esforçava para checar tudo com a experiência, com relato de gente que tinha visto os lugares com os próprios olhos. No entanto, o mesmíssimo mapa que defendia a experiência também tinha lá, bem detalhado, um relato sobre o roc. Sabe, aquela ave gigante das lendas árabes tão forte que conseguia carregar um elefante nos ares? O que a gente tira disso, que para os cartógrafos da Renascença, a linha entre o fato e ficção era... Bem, ela quase não existia. As duas coisas não eram opostas, elas se misturavam, conviviam no mesmo espaço do mapa. Certo. Mas então, como é que a gente saiu desse mundo de monstros e ilhas míticas para chegar nos mapas super precisos que a gente usa hoje no celular? Como é que a experiência, no fim das contas, venceu a tradição? A saga da Califórnia é o exemplo perfeito de como esse processo foi lento. Veja bem, em 1539, uma expedição já tinha provado que era uma península, mas a ideia da ilha era tão forte, tão atraente, que ela voltou com tudo aos mapas em 1622. Foi preciso mais de um século de novas expedições por terra, gente como Eusébio Quino e Juan Batista de Anza para finalmente, de uma vez por todas, apagar a ilha do mapa.
Ou seja, não foi um eureka de uma hora para outra. Foi um processo lento, gradual. Foi o acúmulo de provas, a exploração sistemática e, claro, o desenvolvimento do método científico que, pouco a pouco, foram limpando o mapa do mundo dessas fantasias. E essa talvez seja a grande lição. Mapas antigos são muito mais do que um registro geográfico. Eles não mostram apenas como o mundo era, mas principalmente como ele era imaginado. São um espelho dos medos, das esperanças e dos sonhos de uma era. Isso, claro, leva a gente a pensar, se eles tinham suas ilhas fantasma nos mapas de papel, quais serão as ilhas fantasmas, as ficções que a gente trata como verdade, que existem nos nossos mapas mentais hoje em dia? O passado ainda ecoa.